Olá, eu sou a Ana. Acho que está a gravar. Sim. Bom, hoje queria-vos comentar alguma coisa pessoal. Dizer antes que tudo que não sou pessoal de saúde, não sou terapeuta, não sou médica, não sou nada do género e, portanto, vou-vos comentar um caso pessoal, a minha experiência pessoal, à procura de gente mais ou menos na mesma situação, mas entendam que o que funciona para mim pode ser que não funcione para mais ninguém, não sei. Ou que funcione para pouca gente, não sei. Então, tenho aqui a luz acesa. Tá. Então é assim. Começando pelo princípio. Tenho 2 bebés, 1 ano e 3 anos, e aqui há uns meses comecei a implementar rotinas, principalmente com a maior. Porque, claro, chega aos 3 anos e faz falta, digamos assim, alguma estrutura, algumas rotinas, sei lá, que aprenda a rotina da manhã, aprenda a rotina da noite, essas coisas assim básicas que todos os miúdos aprendem, diria eu. Acontece que comecei a notar que, por exemplo, a minha miúda, aos 3 anos, aprendia muito mais depressa. Parece estranho, digamos assim, mas aprende muito mais depressa. No sentido, eu dizia, por exemplo, olha, de manhã temos que levantar, lavar a cara, vestir, lavar os dentes e tomar um pequeno almoço. Certo? Ela fazia aquilo 3 dias seguidos, ao quarto já sabia. Assim. Tipo, dava-lhe um estalido e siga. E começava. E fazia até sozinha. Se eu a deixasse, fazia sozinha. E eu fiquei a pensar naquilo, porque assim, tenho quase 29 anos, estou quase para fazer 29 anos, nunca tive esse tipo de facilidade. Eu aprendo muitas outras coisas com facilidade, mas a nível de rotinas, de estrutura e tudo mais, nunca fui capaz. Eu sou pessoa tipo de fazer um montão de planos, ter a agenda cheia, certo? Vou correndo de um lado para o outro, quero sempre fazer 500.000 coisas, é um desastre, mas é assim. E eu pensava, até aquele momento, digamos assim, eu pensava, bom, eu sou focada, ou seja, tenho um montão de objetivos ao mesmo tempo. E como eu sempre fui fazendo, certo? A bem ou a mal, mas sempre fui fazendo, eu pensei, nada errado, certo? Até que eu comecei a reparar isto com a miúda. Do género, ela, em uma semana, aprende um montão de coisas a nível de rotinas e eu não. Com 29 anos, não aprendo. E então aquilo foi do género. Calhou que eu tinha tipo consulta com um médico de família, pouco depois, e calhou que eu comentei-lhe, e ele disse, não, mas isso é cansaço, é stress, são 2 bebés, seguramente que ainda estás em fase tipo as hormonas a voltar ao sítio. O meu miúdo tem 1 ano, ou seja, podia ser hormonas, mas 1 ano, não sei. Mas ele desvalorizou no sentido, é stress, é cansaço, é vida que é muito rápida, inclusive eu penso que foi ele que me recomendou magnésio, alguma coisa assim, porque diz que auxiliava na memória. Já não me recordo muito bem, alguma coisa assim, tipo um suplemento de venda da farmácia, digamos assim. Ele diz, olha, se quiser experimentar, experimenta, porque vê-se que faz alguma coisa, experimenta. Mas tipo, desvalorizando, certo? E eu pensei, bom, se ele diz assim. Pouco depois também, a maior tinha consulta com terapeuta, porque no infantário onde ela vai, cada ano fazem uma consulta com a terapeuta para ela, basicamente, ela vai lá ao infantário, acompanha os miúdos durante, sei lá, uma manhã e depois dá algum feedback aos pais a dizer, olha, o seu miúdo está neste ponto, está no outro, ok, pronto. E ela chamou-me e diz, olha, tocou a consulta anual, se puderes aparece aqui no consultório. Eu digo, ok. E fui para lá e ela disse, não, olha, a sua menina está fenomenal, temos que continuar a insistir com a questão das rotinas e da estrutura, porque ela precisa disso,
Mas vê-se que ela aceita tudo super bem, está a aprender super rápido, desenvolve super bem, portanto é só alguma ajudita, digamos assim, a nível de estrutura dessas rotinas, mas mais nada. E eu comentei-lhe, eu disse, olha, não me toma mal, mas tipo, eu vejo que a minha miúda com 3 anos aprende 5, 6 dias e aprende a fazer o que seja, e eu com 28, quase 29, não consigo. Seria, sei lá, coisa de eu fazer ver, digamos assim, porque não penso que seja cansaço, porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui ao que era, digamos, mais urgente, ao que tinha data, mas a nível de diário, do cotidiano, sempre me esquecia de tudo. E ela disse, olha, passa com uma terapeuta colega minha, que ela trata adultos, e a ver o que ela te diz. Fui a essa terapeuta e ela disse, não, daqui não é. E eu não te saberia dizer nada até ter um diagnóstico, porque basicamente eu faço terapia com gente já diagnosticada e o teu caso não me parece ser da minha especialidade, digamos assim. E ela passou-me com uma neuropsicóloga. E digo, ok, vamos. E eu não estava muito confiante, digamos, só que eu digo assim, olha, perdido por 100, perdido por 1000, e mais que não seja pela curiosidade de saber o que é que ela diz, fui à consulta. E expliquei-lhe assim por em cima essa questão das rotinas, e expliquei-lhe também, por exemplo, que eu chego a casa imaginando um dia normal, digamos assim. Chego a casa, vou fazer um café, certo? Vejo que as taças de café estão sujas. Então o que é que eu faço? Começo a carregar a máquina da louça. A meio de carregar a máquina da louça, eu vejo que a máquina não está completa, então vou ao frigorífico, vejo se tenho algum tupperware com comida que já está estragada, tiro fora, lembro-me, começo a limpar o frigorífico, porque começo a ver que tem lá porcaria, digamos assim. Daí, mais ou menos, começo a olhar, beijo para meter a máquina a lavar, a máquina é essa dos pratos para lavar, vou a ver se tenho pastilhas, vejo que o armário dos produtos está desarrumado, começo a arrumar. Vamos assim, tipo num ciclo em que eu começo tarefas, mas não chego a terminá-las, digamos assim, porque dá-me o clique e salto para outra. E então eu disse-lhe, eu chego a um ponto que eu tenho, por exemplo, 5 coisas a meio fazer, mas nada terminado. E passa-me igual, por exemplo, com projetos, imaginando de crochê ou de tricô, que eu faço isso, tenho sempre tudo mais ou menos ordenadito, digamos, as lajes e a agulha correspondente em cada saquinho para um projeto, mas tenho, sem mentir, mais de 20 projetos começados que não acabei. Porque me aborreci, porque cansei-me daquilo, porque já estou a ver as cores à minha frente, assim, estupidezes, digamos assim. E então o que eu costumo fazer é ir girando entre projetos, tentar ter um grande e um pequenino ao mesmo tempo, ir girando. Só que a coisa é que eu perco-me, certo? E eu expliquei-lhe estas coisas assim, e ela começou-me a fazer umas perguntas, do mais normal possível, sei lá, a nível familiar, a nível de infância, coisas assim. E depois ela chamou a auxiliar para me trazer uns documentos, certo? E ela veio e tal, veio auxiliar, veio, mostrou-lhe as coisas. Ela continuou com as perguntas, continuou lá a anotar, que eu já estava a ficar dos nervos, continuou lá a anotar tudo, tudo muito bem. E chega a um ponto que ela diz-me, olha, o teu caso é claramente, certo? Transtorno, eles em espanhol dizem assim, eu acho que em português tem outro nome, mas ainda não sei. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu fiquei do género, isso tem a canalha pequena, certo? Eu estou habituada a ouvir isso, sei lá, em miúdos de 5, 10 anos na escola, que não param quietos. Eu disse-lhe, a ver, eu ainda paro quieta, penso eu, mais ou menos, mas nunca tinha ouvido isso em adulto, certo? E ela basicamente diz, não, mas é um caso claro, claríssimo. E ela entregou-me, não sei se vocês podem ver, foi tipo esta folha, aliás, são várias folhas, tá?
É um questionário de diagnóstico, penso eu. E ela disse-me, olha, vais levar para casa, vais ler com calma, digamos assim, e vais pôr um certo nas coisas que te identificas. Que realmente o teu diagnóstico é óbvio, digamos assim, mas eu quero que tu leias da tua mão, da tua cabeça, digamos assim, tem sintomas de adulto e tem sintomas na infância. Eu quero que tu leias e tu vais pondo certos nas coisas com que te identificas, que notas, que te lembras. E eu fiquei assim, então está bem. E eu olhei assim só por cima e eu disse-lhe, olha, não vale a pena levar isso porque eu já sei que vou meter certo em quase tudo. Eu acho que vos posso mostrar, eu estou com o cinto posto ainda, porque vamos assim. É tipo assim, aqui ó, quase tudo, a de baixo, quase tudo. E eu ainda ponho notas, porque eu digo, eu li com calma e eu estudei esta coisa, vá. Assim, é um desastre, mas pronto. E eu fiquei a pensar, porque naquele momento eu fui lá num sentido de procurar, sei lá, estratégias para que eu aprendesse as rotinas à mesma velocidade da miúda, porque eu digo, se é cansaço, que me diga como é que eu posso contornar a situação. E eu cheguei a um ponto, ao ler estas coisas, que eu me dei conta que havia muita coisa que tinha passado na minha vida que eu não dava conta que era tipo sintoma, certo? Porque eu sempre pensei, é a minha personalidade assim. Por exemplo, a sua casa e o seu lugar de trabalho estão desordenados. Claramente eu, desde pequena. Eu lembro-me que em pequenita a minha mãe tentava tudo e um pouco mais, nada funcionava. Agora, em adulta, eu cobro-me muito de ter as coisas ordenadas, limpas, mas, por exemplo, passa-me que eu penso, olha, se eu não vou fazer e guardar tudo perfeito, quase como numa imagem de revista, pois então eu nem começo. E eu pensei, na minha cabeça, que isso era perfeccionismo, certo? Pensei. O problema é que eu quero fazer perfeito. Não quero fazer feito, quero fazer perfeito. É perfeccionismo, certo? E não é. Não é por aí. Porque acaba que... Então o meu carro, por exemplo, eu nem quero gravar aqui, mas se vocês veem as coisas ao meu redor, uma desilusão. Outras coisas que me chamavam a atenção. Tem frequentemente 2 reuniões ou 2 encontros, digamos assim, ao mesmo tempo. Sou eu. Completamente. Porque eu aponto tanta coisa na minha agenda, certo? Às vezes perco a agenda, aponto uma coisa no telefone e outra na agenda. Quando me dou conta das coisas, coincido. Ardeu. Também me passou muito, principalmente nos pós-parto dos miúdos, que eu pensei, será cansaço pós-parto e tudo mais. E agora vejo, pelos sintomas daqui, que realmente poderia ser visto. Que passavam, por exemplo, marcavam a consulta para a vacina para o dia 2 às 3 da tarde, certo? E eu aparecia lá no dia 3 às 2 da tarde, certo? Confundir assim, porque ouvia, apontava ou não apontava, mas na minha cabeça ficava a informação ao contrário, porque ouvia demasiado depressa, digamos assim. Não pode manter a atenção durante muito tempo nas tarefas. Sou eu, claramente, porque é tal coisa de começar a carregar a máquina da louça para tomar um café e terminar com meia cozinha virada do avesso e café por fazer. Depois de uma conversa não sabe dizer o que ia. É eu, porque eu começo, sei lá, a falar porque, sei lá, ia começar, ia falar do tempo e termino a falar da vizinha e depois a hora deu. E eu fico a pensar, espera, mas o que é que eu queria dizer? Coisas assim.
Outras coisas, sei lá, tenho um montão de exemplos. Eu não sei se isto dá para descarregar pela internet, imagino que sim. Depois chegou uma parte tipo, ao ler exemplos da infância. Perdi agendas, canetas, bolsa de desporto e outras coisas. A mim, perder coisas, eu perdia, por exemplo, o guarda-chuva. E eu lembro-me que do segundo ou terceiro ano em diante, ou seja, desde a primária, eu já ia sozinha para a escola. Mas eu ia sempre sem guarda-chuva. Por um motivo muito simples. Eu saía de casa com um guarda-chuva e chegava a casa sem nenhum. Sempre. E a minha mãe chegou a um ponto que ela dizia, olha, sabes que eu meto um impermeável e tu vais assim mesmo. Porque para me perderes guarda-chuvas não vale a pena. E depois eu até apontei aqui. A bolsa de desporto, no ciclo, por exemplo, o que me passava era, eu metia dentro do cacifo, certo? Para aquele dia, tinha aula, saía da aula, guardava no cacifo, porque depois tinha outras coisas, e a bolsa ficava lá até o dia anterior da semana a seguir, até o dia anterior à próxima aula. Ou até o dia da próxima aula mesmo. E então aquilo ficava podre. Porque eu dava banho lá na escola, no vestuário, e claro, eu guardava a toalha úmida, a roupa de desporto, e metia tudo no cacifo e esquecia durante a semana, até a semana a seguir, até a aula a seguir, digamos assim, ou até o dia anterior antes da aula, e esquecia. E aquilo ficava podre. E a minha mãe dava-me na cabeça que... Jesus! Então, assim, eu não sei se isto se pode descarregar, imagino que sim. Não sei se há mais gente na mesma situação que eu que veja sintomas parecidos ao meu. Mas tudo isto para dizer, a neuropsicóloga esta que me viu começou-me a explicar mais ou menos o que é que passava, o que é que havia a nível de impulsividade, porque eu sei que também a tenho. Porque eu, por exemplo, acontece-me que eu tenho vários trabalhos. Geralmente tenho sempre vários trabalhos. A nível voluntário participo sempre em um montão de coisas. E acontece, por exemplo, que às vezes, eu, por exemplo, quando vou de férias, nunca planeei férias. Nunca. O que acontecia era, eu pegava e dizia assim, olha, deram-me 5 dias de trabalho tal. 5 dias livres. Deram-me não sei o quê. Passou isto em agosto passado, certo? Eu estava de licença de maternidade. O meu homem calhou que tinha uns dias livres, certo? E eu disse, olha, sabes que vamos para Portugal. É uma viagem de 1500 km, não é que fizesse falta grande planificação, porque os meus pais estão ali, ou seja, eu queria ver a minha família, já não ia há 3 anos. A nível de dinheiro, nós nunca nos planeámos para gastar muito dinheiro lá. Então, assim, eu peguei, em coisa de uma semana, fiz malas, fiz a revisão do carro e tudo, e fomos, certo? E na minha cabeça, eu pensei, não, porque eu sou resolutiva, digamos assim. Eu penso na minha cabeça, eu quero, eu posso e eu vou e faço. E isto a vários exemplos, mas este é só um. E eu pensei, não passa nada. Ao falar com a neuropsicóloga, dei-me conta que realmente seria uma questão de impulsividade, porque eu poderia ter planificado e até ter ido mais dias, ter aproveitado melhor, ter ido de forma mais poupada, sei lá, qualquer coisa, certo? E não, eu simplesmente deu-me na cabeça, tinha os dias livres e fui. Então, assim, havia muitos detalhitos. E não queria estar a enumerar aqui tudo, porque já vamos em 19 minutos. Mas é tal coisa. Há muita coisa que eu via que era... Eu pensava para mim que era personalidade minha e afinal não. E havia muita coisa, por exemplo, a nível de sintomas da infância. Eu telefonei para a minha mãe e digo, mãe, ouve e diz-me se te faz sentido. E ela dizia, sim, tudo. Incluso, ela desculpou-se comigo porque ela disse, eu não sabia. E claro, a neuropsicóloga esta disse-me que no meu tempo, digamos, há 20 anos atrás, não se fazia diagnóstico, principalmente em miúdas. Então, geralmente passávamos pelas gotas da chuva. Isto para dizer, eu não sei se há mais gente na mesma situação que eu. Não sei se haverá por aí mais gente que pensa,
Epá, se calhar é personalidade, ou se calhar é o cansaço, se calhar é o stress, qualquer coisa. Eu não sei a significância que tem isto na vida de cada um. Mas posso-vos dizer, a neuropsicóloga passou uma medicação e ela disse, olha, podes fazer meditação, podes provar terapias sem química, digamos assim, mas seria interessante para ti que experimentasses a medicação, mais que não fosse 30 dias, para tu veres como funciona um cérebro, digamos assim, que não tem este déficit de atenção e esta hiperatividade. Digo, ok, alinho, estou dentro. E eu experimentei a medicação. Logo no primeiro dia, eu estava dos nervos. Eu acordei às 5 da manhã, tomei a medicação. Não podia tomar café porque ela alertou-me de não tomar café nos primeiros dias junto com a medicação para não acelerar o coração, sei lá. Para não me dar a ansiedade, qualquer coisa, não sei. E então tomei a medicação. E desde as 5 da manhã até à hora em que tenho que despachar os miúdos, eu despachei um montão de tarefas que tinha acumuladas de há meses. Coisas tipo mandar um mail a não sei onde, mandar a cópia de um talão para o seguro, mandar não sei o quê. Meses que eu tinha aquilo na minha agenda, por exemplo, ou que tinha aquilo na minha cabeça, ou que tinha apontado na lista no frigorífico, ou tinha apontado no quadro antes de sair da casa, qualquer coisa, certo? E em 2 ou 3 horas da manhã, entre as 5 e as 8, mais ou menos 2, 3 horitas, adiantei tudo. E eu fiquei, bom, será o efeito placebo? Sei lá. Continuei. Eu vou pelo quarto dia, penso que é. Quarto dia. Quarto ou quinto. Uma coisa assim. Está igual. E posso-vos dizer, não queria estar a nomear a medicação, porque também não quero estar a incentivar o uso de medicação sem ser necessário. E dependerá de cada caso. Mas dizer que já tenho gravado vídeos, já tenho lido sobre a edição de vídeos, porque realmente é coisa que me interessa. Tenho conseguido concentrar-me em terminar os livros que tinha começado em algum momento. Tenho terminado projetos de crochê e tricô que já tinha começado há um montão de tempo. Tenho estado muito mais presente com os meus miúdos, por exemplo. Tenho terminado muito mais tarefas na minha casa. Tenho decorado. Tenho feito pequenas coisas. Por exemplo, arranjar as calças da miúda que estavam rotas não sei aonde. Quero, sei lá, 5 minutos. É acender a máquina, dar-lhe uma costura e já está. Coisas assim que eu sempre deixava para mais tarde, para depois de ler, para depois de tomar o café. E ao final, em 4 ou 5 dias, tenho adiantado tudo. Então, assim, eu não sei se vocês sofrem, digamos assim, com este tipo de coisas. Até eu ainda estou a ler quais é as consequências que podem ter vindo daí, porque quanto mais leio, mais me dou conta que realmente era o meu cérebro que não funciona normal. E então, assim, eu não sei a importância que pode ter para cada um, mas se vos fizer sentido, digo assim, por muito insignificante que vos pareça, procurem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Não tenham medo de experimentar a medicação se for o caso. Não tenham medo de experimentar as terapias, por exemplo, se for o caso. Não tenham medo de falar. E eu faço este vídeo mais por mim, digamos assim, e mais a nível familiar. Porque eu sempre lidei com uma família, digamos, de ambos lados, que sempre como que desvalorizaram, digamos, de alguma forma, a saúde mental. Certo? E eu lembro-me que durante a gravidez da primeira, eu passei por depressão e síndrome de burnout. E era uma coisa tipo fenomenal. Só que eu não soube pedir ajuda a nível familiar, à parte do meu marido, dos meus pais e alguma pessoa próxima que sabia, porque eu tinha vergonha. Porque eu pensava, não, eu não estou louca e eu tenho medo que me tirem a miúda quando nasça e aquelas coisas todas. E ao final, a gente a quem eu comentei só me soube apoiar. Então, assim, eu não sei a significância que pode ter uma coisa destas para cada um.
Eu não sei até que ponto é que isto será importante, digamos assim, mas eu sugiro a todos, certo? Se têm algum tipo de detalhe deste género, procurem ajuda. Procurem ajuda, porque às vezes vocês pensam, opá, é da minha personalidade, é o meu feitio, é sei lá o quê. E se calhar até não é. E se calhar até tem solução. E se calhar a solução até vos faz feliz. Então pronto, é isso. São 25 minutos. Sinto muito, tá? Deixo já adeus. Beijinhos. Tchau.